Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Michele Neri, eu sou fisioterapeuta da Movimenta Reumato e eu tô aqui esperando a Paula, a nossa terapeuta ocupacional. A gente já vai começar. Você viu, Kelly, que rápida? Vamos ver se eu fiz certo. Acho que sim, Paula está chegando. Oi, Aí, Paula, olá. Oi, Michele, tudo bom? tudo e você? Tudo bem? Que bom estar aqui. Pessoal chegando também. Para a gente conversar um pouquinho sobre as doenças reumáticas, a importância de conscientizar as pessoas sobre o que são as doenças reumáticas, né? Muita gente acha que é algo muito longe, né, delas, mas elas estão mais perto do que a gente imagina. Uhum. Isso aí, Michele. Então, nessa noite, nossa live de hoje aqui, o pessoal tá chegando, a Hilda, a Luciana, oi, Lu, Marisa, Eiden, Ana Maria. Aí, boa noite aí. Estão mandando um recadinho. Então, hoje aqui nós vamos fazer essa live, aqui eu e a Michele, certo? Porque esse mês, né, Michele, mês de outubro, é o mês da conscientização das doenças reumáticas. Então, nós se programamos aqui hoje para estar conversando, trazendo aí para vocês um bate-papo mesmo, algo bem descontraído. Quem quiser deixar comentários, quiser deixar alguma coisa registrada aí no chat, dúvidas, conforme a gente for conversando, pode deixar que a gente vai tentando ler aqui, tá? E aí a gente vai trazer então aí para vocês, a gente meio que se programou um pouco para estar falando, né, das doenças reumáticas, falar um pouquinho do tratamento, né? E de repente tirar umas dúvidas, bater um papo aí com todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. E aí eu acho que a gente já pode ir iniciando, né, Michele? O Eu acho, pessoal tá Paula. chegando, então tá bom. Então vamos lá. A Michelle é Fiji, como ela já se apresentou, eu sou terapeuta ocupacional e a gente trabalha com doenças reumatológicas, né? Então, com a parte de reabilitação, trabalhando dentro da fisioterapia e da terapia ocupacional, a gente tem especialização dentro da reumatologia, né? Então, nós tratamos aí os pacientes nossos clientes que apresentam alguma doença reumatológica. E então, esse mês é o mês de outubro, né, o mês de conscientização. E por que é importante essa data? Né? Por que é importante falar, Michele, ter essa valorização aí da gente trazer essa coisa da conscientização das doenças reumáticas para o A pessoal? gente de vários meses, várias cores, né, em comemoração não em comemoração, em conscientização de diversas doenças, a importância da gente conhecer. E em outubro, né, a gente é um mês da conscientização sobre as doenças reumáticas e nós, né, como profissionais da reabilitação envolvidos aí com pacientes com doenças reumáticas, é muito importante que a gente traga, né, leve para o nosso paciente, para as pessoas que seguem a gente aqui, o que são as doenças reumáticas. Como eu estava falando anteriormente, muitas pessoas acham que o famoso reumatismo é algo muito distante ou associam isso a pessoas idosas. Acham que o idoso que vai ter algum reumatismo. Mas até esse termo, reumatismo, ele é um termo popular, porque na verdade ele não define a doença que o paciente tem. Existem centenas de doenças reumáticas, cada uma, né, é a sua maneira, com predileção para determinados públicos, e criança também tem doença reumática, né? Não é algo que a gente vê com tanta frequência, mas sim elas têm também. Em relação às doenças
reumáticas, que a gente, né, como eu disse para vocês, elas estão mais perto da gente do que a gente imagina, são doenças que, na verdade, acometem o nosso aparelho locomotor. Se a gente for traduzir isso, né? O que seria o aparelho locomotor? São as partes e as estruturas do nosso corpo que promovem movimento. Né, que promovem a nossa função do dia a dia. Então, eu estou falando de músculo, eu estou falando das articulações, que são as famosas juntas, né? Eu estou falando de todas as estruturas que envolvem a articulação, estou falando de ossos, e nós temos algumas doenças reumáticas que, além dessas estruturas, elas podem afetar órgãos, como coração, como pulmão, intestino, olhos, pele, né? Mas isso varia de doença para doença. Mas as doenças reumáticas, elas têm uma relação direta com o movimento. Aquela famosa dor na coluna, aquela lombalgia, né? Que praticamente todos nós, em algum momento da vida, vamos sentir, algumas pessoas de forma crônica, é uma doença reumática, né? E que todas as pessoas, em qualquer idade, podem desenvolver. Né, Paula? Bem, isso mesmo, é o que você está dizendo, né, Michele? E aí, essa conscientização vem porque muitas vezes a pessoa não sabe, às vezes, até em qual especialista ela deve procurar, né? Muitas vezes associam a dor na articulação ou nos músculos com um ortopedista, né? E Sim. Aí, o que acontece? O médico que trata, a especialidade que vai tratar essas doenças reumáticas é o reumatologista. E muitas vezes a pessoa não sabe o que é. Como você disse, às vezes acha que é uma doença que só vai atingir o idoso, né? Não sabe das outras doenças, como a Michele colocou aí, que são mais de 100 doenças. Então, é muito importante quando a pessoa sentir alguma queixa, alguns sintomas ali nas suas articulações, nas suas juntas, na parte muscular, os tendões, e que isso acontece com muita frequência, ou os olhos que estão muito secos, boca que fica, aquela saliva que está muito pegajosa, às vezes, né, tá difícil, às vezes, deglutir, né, porque tem algumas doenças que acometem essa parte, até mesmo da deglutição, né, deixa a boca mais seca. Então, algo que para as pessoas, quanto mais a gente falar, quanto mais, né, tem vários hoje Instagrams aí de vários pacientes, né, que expõem aí muitas vezes as suas condições, como que foi feito o diagnóstico e tudo mais. Então, quanto mais a gente poder estar falando, melhor para conscientizar as pessoas. Até a Sociedade Paulista de Reumatologia teve um evento na Avenida Paulista, umas 2 semanas atrás, né, que eles estavam ali para tirar dúvida da população, a falar sobre as doenças reumatológicas e tudo mais. Por quê? Algo que acontece com muita frequência é o diagnóstico tardio. Por quê? Às vezes as pessoas demoram muito tempo para entenderem ou até chegarem ao reumatologista, né? Entenderem que isso pode ser uma doença reumática. E isso, por que isso é ruim? Porque muitas vezes acaba deixando para mais tarde o tratamento. E quanto mais precoce o tratamento, melhor. Então, quando a gente fala das doenças reumatológicas também, é importante falar que a grande maioria são doenças crônicas e evolutivas. O que significa isso? São doenças, muitas vezes, que não vão ter a cura, mas elas têm tratamento. E o tratamento é muito importante. Quanto mais precoce, melhor. Então, a pessoa tratando, ela vai ter uma boa qualidade de vida, ela não vai aparentar, muitas vezes, aquelas deformidades que podem acontecer. Então, tudo quando é mais precoce, tendo um tratamento especial com um especialista, né, é importante. Então, isso tanto para o adulto, como também para a criança. Então, hoje em dia, a gente também tem o reumatologista, que é pediatra, que cuida de crianças que também podem desenvolver, sim, doenças reumatológicas, né? Sim. Paula, olha que interessante, a gente falando sobre a questão de conscientizar, de procurar um médico reumatologista, de entender os sinais e sintomas, a Eva colocou aqui no chat que ela descobriu a esclero, né, a esclerose sistêmica ou esclerodermia,
depende aí de algumas nomenclaturas, mas enfim, é uma doença reumática, é rara, né? E ela descobriu porque o que chamou a atenção nela foi o fenômeno de Raynaud, que é um dos sinais que aparece. Claro que nem todo mundo... A Evani, desculpa, Evani, é porque eu vi só uma parte do nome. Evani colocou aqui. Seja bem-vinda. E ela prestando atenção nessa questão do fenômeno de Raynaud, não que todas as pessoas que apresentam um fenômeno de Raynaud terão alguma doença reumática, mas na esclero, muitos pacientes iniciam, né, com esse sinal precocemente e acabam não sabendo o que está acontecendo. E a esclero, ela é uma doença sistêmica, ela é uma doença que pode, então, quando a gente chama de doença sistêmica, né, a gente está falando de uma doença que ela pode atingir diversos sistemas do nosso corpo. Então, quanto antes o diagnóstico, como a Paula estava colocando aqui, muito mais tempo, melhor, né, esse tratamento, essas abordagens, elas vão acontecer. Porque o quanto mais precoce o diagnóstico, a introdução do tratamento, né, tanto por via de medicação, não medicamentoso, o paciente consegue ter a sua qualidade de vida. Então, isso é muito importante. Obrigada por ter colocado aqui, viu, Evani? Aí a gente já entra nesse próximo tópico aí que a gente tinha planejado em estar falando, que é falar do tratamento, né? Então, ter a conscientização, a gente já entendeu que existem as doenças reumatológicas, né, que afetam aí o sistema músculo-esquelético, de ossos, músculos, articulações, e que precisam de tratamento. E aí, e esse tratamento? Como que é o tratamento dessas doenças, né? Então, o tratamento ele vai se dar o que a gente chama de tratamento medicamentoso, que vai fazer o controle para que essas doenças não evoluam, como a gente já falou, que são doenças crônicas evolutivas, né, que elas precisam de tratamento, porque elas vão cronificar, essa coisa da crônica, porque ela vai seguindo por um longo tempo, né? Então, o que acontece? A medicação, ela vai auxiliar para que a pessoa não tenha tantas fases de agudização dessa doença, para que tenha um controle melhor. Então, o médico reumatologista que faz esse tratamento com a parte medicamentosa, e também tem um tratamento não medicamentoso, que é muito importante, que caminha junto. A gente sempre fala, né, que o tratamento medicamentoso e o não medicamentoso, eles têm que caminhar em conjunto, né? Que são o quê? As abordagens, tanto da fisioterapia, da terapia ocupacional, psicologia, nutricionista, educador físico, dentista, né? Então, toda uma equipe multidisciplinar que pode estar acompanhando esse paciente, né? E que vai estar fazendo tudo aquilo que lhe for necessário para o tratamento dele. E aqui hoje, eu e a Michelle, né, porque eu sou TO, terapeuta ocupacional, Michelle, fisioterapeuta, a gente vai estar abordando, falando um pouquinho mais das nossas especialidades aqui, né, do que a gente utiliza aí como recurso ou como auxílio no tratamento para os nossos pacientes, né? Então, vamos falar um pouquinho desse tratamento, Michelle? Você podia começar a falar então da físio, como que é a abordagem da físio, dos exercícios, da importância do exercício, que é tão importante para esses pacientes nossos, né? Só pegando o gancho aqui novamente, né? O pessoal do Fibromialgia Nordeste, eles estão falando conhecimento transformador. E a gente, né, nós da Movimenta Reumato, nós somos um grupo de profissionais da saúde, todos especializados em reumatologia, a gente acredita muito nisso, né? A gente até usa uma hashtag que educar é tratar, e nós acreditamos realmente nisso. Então, quando o paciente, ele sabe o que ele tem, ele conhece, né, o que pode acontecer no curso da doença dele, isso torna o tratamento, né, a evolução melhor, porque ele se torna participativo, ele se torna ativo, ele sabe que ele tem um papel muito importante ali. Né? Então, o conhecimento, ele é transformador, sim, o educar é tratar, porque a partir do conhecimento a gente consegue ir longe, isso em todas as áreas da nossa vida, né? Inclusive com o nosso autocuidado. E pensando nas abordagens, né, de tratamento, existem inúmeras formas de tratamento. É importante a gente
deixar claro que a gente está com um bate-papo aqui, né? Nós não estamos direcionando determinadas condutas, porque isso nem é possível, né? Em uma live e tal. Mas é importante que, além, né, do paciente ter essa aderência, ele entender a importância do tratamento medicamentoso, como a Paula já falou, prescrito pelo médico reumatologista. Eu parei de tomar porque melhorou. Não, você tem uma doença crônica, você vai suspender a medicação se o médico te orientar a fazer isso, né? Porque existem diversas doenças reumáticas. O tratamento, por exemplo, para uma osteoartrite, que é uma artrose, né? Ela é popularmente conhecida como artrose, não é o mesmo tratamento para uma artrite reumatoide, que é uma doença autoimune, que tem outras características, como não é para uma esclerose sistêmica. Então, o paciente ele precisa entender o que ele tem e toda aquela medicação que ele usa, ele também tem esse conhecimento para que serve, né? Então, não parem de usar e de fazer o tratamento sem conversar com o reumatologista de vocês. Além disso, quando nós falamos da fisioterapia, né, com esses pacientes, muita gente acha que quem tem reumatismo, né, porque reumatismo é um nome popular para diversas doenças, não pode fazer exercício. E isso é um grande mito. Na verdade, isso é um grande problema que as pessoas acreditem nisso. Porque, na verdade, é completamente ao contrário. Nas doenças reumáticas, a presença da atividade física é fundamental, né? Então, com o fisioterapeuta, com o educador físico, com a terapia ocupacional também, né, direcionada para cada objetivo. Então, se a gente for pensar em estratégias de tratamento não medicamentoso dentro da fisioterapia, os exercícios, eles são a chave do tratamento, né? Mas que tipo de exercício vocês podem estar se perguntando? Então, óbvio, cada paciente com o seu diagnóstico específico, em cada momento da doença, porque tem doenças que têm atividade, remissão, enfim, isso prescrito de uma forma individualizada para cada paciente. Mas se a gente pensar de uma forma geral, o exercício de fortalecimento muscular, ele deve ser realizado, né? Se eu estou falando de doenças que afetam as estruturas que eu consigo me movimentar, tudo é movimento, né? Se a gente está arrumando a casa é movimento, se a gente sai para pegar um ônibus é movimento, se a gente vai ao banheiro é movimento, se a gente está preparando uma comida é movimento, tudo é movimento, né? Então, o exercício de fortalecimento, ele traz para a gente o benefício de manter essa musculatura forte, e quando eu digo forte, é uma musculatura funcional. O que quer dizer isso? Ele vai fazer o que ele precisa fazer. Ele vai te botar para andar, ele vai te botar para fazer a sua faxina, ele vai te botar para subir e descer a escada, ele vai te botar para você tomar o seu banho, para fazer as suas atividades de vida diária, né? Que é muito importante manter a independência para que a gente tenha qualidade de vida. Os alongamentos também a gente utiliza bastante, mais uma vez, prescrito de forma individualizada, porque tem paciente que não tem indicação, né? Então a gente vai olhar essa prescrição de acordo com a necessidade de cada paciente, mas a gente precisa manter uma mobilidade daquela articulação por meio de músculos mais flexíveis, né? Existem doenças, por exemplo, que vão afetar a questão muscular, né? Michele, mas o meu problema é na junta, na articulação. O que tem a ver o músculo? Tem tudo a ver, né? Aquela articulação, ela só vai se mexer por meio de uma musculatura forte. E quanto mais fraco aquele músculo tá, vou dar um exemplo que todo mundo conhece alguém, por exemplo, com uma artrose no joelho. É uma doença reumática? É uma doença reumática. É na articulação? É na articulação. Só que a dor, a falta de mobilidade, né, as dificuldades ali do dia a dia, o paciente começa a fazer cada vez menos coisas. E aquele músculo ali na coxa, ele é cada vez menos estimulado. E quanto menos a gente usa, o nosso corpo é muito sábio. Ele só mantém o que a gente usa, ele não gasta à toa. Então, se eu não estou usando aquela musculatura, cada vez mais vai ficar mais fraco. E quanto mais fraco, mais sobrecarga a gente vai ter naquele joelho. Então eu vou ter mais impacto, eu vou ter mais força no sentido de, eu vou usar um termo aqui pra gente entender, de machucar
a articulação. Então, eu tenho uma maior sobrecarga ali. E o músculo forte, ele é capaz de equilibrar essas forças. Ah, Michelle, então você está dizendo para mim que eu que tenho artrose no joelho tenho que fazer fortalecimento para diminuir minha dor, por exemplo? Sim, é isso que eu estou te dizendo. Óbvio, prescrito, individualizado, em cada fase, né? A gente precisa de toda uma avaliação para que a gente tenha as melhores prescrições. A Lu acabou de colocar aqui, uma grande amiga nossa, né? Educadora física, falando da estabilidade. E é aí que eu queria chegar. Quando a gente fala sobre doenças reumáticas, se eu estou falando desse aparelho que me movimenta, as instabilidades podem acontecer. Né? Não só nas pernas, em qualquer lugar que tenha junta, ou seja, em qualquer lugar que tenha articulação. Mas pensando nas pernas, que a gente chama de membros inferiores, um indivíduo que tem fraqueza, um indivíduo que tem instabilidade, sabe quando a gente fala: ai, minha perna parece que tá meio boba, falseando, né? Não confio muito nessa perna para subir e descer escada, né? Então, a gente tem uma instabilidade ali que pode acontecer por várias coisas: fragilidade da articulação, fraqueza muscular, déficit de equilíbrio. E se a gente pensar nisso, é um combo, é um prato cheio para quê? Para o paciente cair, por exemplo. Né? Então a gente também precisa pensar nessas questões. A queda é algo muito perigoso quando a gente fala na população adulta e principalmente entre os idosos, né? Então eu costumo dizer que cair não é normal, tá, gente? Então se a gente é idoso, ou se a gente tem algum idoso ao nosso redor, que a gente tem contato, fulano caiu. Não, é normal. Não é. A queda não é normal. O idoso cair é um fato preocupante. O idoso que cai uma vez, ele tem muito mais chance de cair novamente. E a gente tem desfechos extremamente graves em relação a uma queda, né? Então a gente tem que pensar em todos esses artifícios aí que a gente tem dentro do tratamento não medicamentoso, né? Então os exercícios de fortalecimento, os exercícios de alongamento, os treinos de equilíbrio, de controle neuromotor. Então a gente precisa avaliar o nosso paciente, entender quais as necessidades desse paciente e ter um plano terapêutico direcionado para ele. Mas o objetivo final é o quê? Que ele seja funcional, que ele dê conta da vida dele, que ele faça as coisas dele e que ele tenha qualidade de vida. Né? Então, isso falando de forma geral, acho que depois a gente fala da educação, né, Paula? Você fala um pouquinho da terapia ocupacional. Sim. Gente, eu sou empolgada para falar. Me corta, por favor. Não, ótimo, Michelle, você trouxe já aí várias coisas, e falando da fisioterapia, você citou muitas vezes aí, falando da parte funcional, que é isso mesmo que dentro da reabilitação, para o processo dos pacientes que têm doenças reumáticas, é super importante, porque que ele não deixe de ser funcional, né? Que ele tenha a sua funcionalidade, principalmente nas suas atividades. Então, eu, como terapeuta ocupacional, tenho como objetivo, no tratamento junto a esses pacientes, com que eles tenham a sua rotina e tenham suas atividades que lhe façam bem, daquilo que lhe é significativo, que ele consiga fazer da melhor forma possível. Né, de uma forma independente e com autonomia, fazendo com que ele consiga fazer suas tarefas sem que prejudique a sua articulação. Né? Então, o que acontece? A gente trabalha com exercícios, com orientações, com a educação, que é super importante. Quando ele tem esse conhecimento, ele vai aderir muito mais, porque ele vai saber, ele vai entender o porquê que ele está tomando aquela medicação, ele vai entender o porquê que ele precisa fazer aquele exercício, ele vai entender o porquê que de repente ele tenha que usar um aparelho que vai impedir com que aquela articulação deforme. Então, por exemplo, dentro da terapia ocupacional, também a gente usa um recurso que se chama as órteses. E essas órteses são aparelhos externos, né, que a gente usa principalmente no membro superior, para impedir certas deformidades que podem acontecer com a evolução da doença. Porque aquela articulação que às vezes ela começa a ficar instável e a gente acaba fazendo força. Vocês já repararam que todo movimento que a gente vai fazer, principalmente quando vai abrir um pote, abrir uma porta, é sempre para um lado? Eu sempre falo assim,
Imagina uma árvorezinha que está crescendo. Aquela árvore está crescendo. Se bate um vento, ela vai tender para o lado do vento. E é isso que acontece com as nossas articulações. Se ela está frágil, se ela está enfraquecida, e todas as coisas que a gente faz no dia a dia, a gente vai colocando mais força em cima daquela articulação, a gente vai dando uma tendência para assumir, ou às vezes, muitas vezes, uma deformidade naquela articulação. E a gente sabe que uma articulação que não está, que é instável, ou que está tendo uma tendência a uma deformidade, vai trazer prejuízo funcional para aquela pessoa. Ela vai começar a ter dificuldade para fazer as coisas maiores, daqui a pouco as coisas menores, principalmente de pinça. Então, as órteses, elas vão servir para prevenir essas deformidades, ou muitas vezes para dar um apoio, se aquela articulação está dolorida, né, e eu não posso esforçar tanto, então eu vou estar usando. Outra coisa é também utilizar objetos da tecnologia assistiva, que a gente também chama de as adaptações, para certas atividades que a gente vai fazer no dia a dia, para não causar talvez tanto esforço. Por exemplo, na hora que eu vou abrir uma tampa, que eu estou com uma dificuldade, de repente eu posso usar um antiderrapante, usar um objeto que me facilite naquele movimento. Isso já para aquelas pessoas que muitas vezes já podem ter alguma deformidade ou pode estar com uma fraqueza muscular naquele momento e que as suas atividades acabam sendo interrompidas por conta disso. Então, dentro da terapia ocupacional, a gente vai orientar, trabalhando com a necessidade da pessoa, com as atividades dela do dia a dia, dependendo do contexto onde ela vive, da parte de vida mesmo, da casa, o trabalho, o lazer, e tentar trazer para que ela se torne de uma forma melhor na hora que você faz aquele movimento, para que você continue fazendo, né? Eu tenho muitas vezes algumas senhoras que vão na hora do atendimento e falam assim para mim: ai, Paula, agora que eu descobri que tem uma osteoartrite aqui da base do polegar ou dos dedos, me falaram que eu não posso fazer mais meu crochê, ou eu não posso fazer aquela atividade manual que eu faço, né? E eu falo: não, peraí, vamos entender como é que você está fazendo, vamos entender quais são as possibilidades de você continuar fazendo. Não é deixar de fazer, mas às vezes mudar o formato, como se faz, engrossando uma agulha, modificando os seus apoios, não fazendo de uma forma constante, porque sentar à tarde ficar o tempo inteiro, então vamos contabilizar esse tempo. Então existe todo um olhar, né, que a gente trabalha isso com o paciente, com o nosso cliente. Isso é muito importante. E aí, né, Michele, que é isso que você também colocou ali da parte da fisioterapia. Todo o nosso tratamento, todo o nosso trabalho junto com das doenças reumatológicas, a gente vai estar fazendo isso de uma forma individualizada, dependendo daquilo, da necessidade que cada um traz. Por isso que as abordagens, elas podem se parecer iguais, mas na hora que eu vou atendendo aquela pessoa, é para aquela pessoa que eu estou fazendo aquela orientação. É para aquela pessoa, dependendo da fase da doença que ela está, do momento de vida que ela está, das ansiedades ou de tudo mais, da parte emocional também, né, que conta bastante isso para os nossos pacientes. Então, que a gente vai estar trabalhando junto com cada um. Né? Porque às vezes acontece isso, porque fulano de tal tá tomando isso ou tá fazendo tal coisa, é bom também para mim? E aí ela se coloca a fazer e às vezes pode estar se prejudicando. Não, é sempre bom conversar com o terapeuta que te acompanha, perguntando como é melhor para você fazer, qual a frequência, como você deve estar utilizando melhor a condição do seu corpo. Ele está preparado para isso? Pode ser que nesse momento não, mas daqui a pouco possa estar. Então, de forma bem gradual e individualizada, que a gente vê esse tratamento dentro da fisioterapia e da terapia ocupacional. Não é isso, Michele? Tem mais alguma coisa? Não, na verdade não, assim, né? Você falou tudo aí da TO, eu acho que eu falei, né, da físio, pensando de forma geral, e esse seu exemplo do crochê me chama muito a atenção, porque assim, às vezes o paciente, ele tem uma atividade que ele gosta muito,
né? E quando ele ouve que ele não pode mais fazer aquilo, isso gera uma questão emocional muito grande. A gente tem prazeres na vida. E aí você recebe um diagnóstico de determinada doença e ouve, olha, isso que você gosta muito, isso que te deixa feliz, você não pode mais fazer. Né? Então, é um impacto emocional muito grande. A gente na verdade, não é que você não vai mais poder fazer, como a Paula falou, procure adaptar, procure um profissional, né, que vai te orientar como executar aquela atividade que te dá prazer. E pensando em doença crônica, né, a gente tem a questão da dor crônica, muitas pessoas convivem com essa dor. Conviver com dor não é normal, não é pra gente conviver com dor, né? Existe tratamento, sim. Então, a gente tem que buscar aquele tratamento que seja adequado para cada patologia e para cada momento da pessoa. Porque, por exemplo, eu posso ter 2 pacientes com a mesma doença, mas naquele momento os tratamentos eles são diferentes, né? A gente está tratando de uma pessoa, então a gente precisa pensar muito nisso e a questão da saúde mental ela é fundamental, né? Então não é para você viver com dor, não é para você se sentir culpado por essa fadiga. A Ana Maria falou aqui sobre os exercícios aeróbios, que eu não tinha falado ainda, né? Exercício aeróbio ou exercício aeróbico também, que são aqueles exercícios como caminhada, bicicleta, natação, a própria dança é um exercício aeróbio, né? E eles são muito indicados para os pacientes com doença reumática, né? Então a gente tem diversas doenças que provocam muita fadiga, muito cansaço, e o treino aeróbio vai trazer, né, de volta para o paciente esse condicionamento, essa disposição. Mas, Michele, eu não consigo andar meia hora porque eu fico péssima. Eu entendo, então não vamos andar meia hora se você não tá legal, né? Ai, mas falaram que para fazer efeito tem que ser meia hora, 40 minutos. Tudo bem, mas vamos começar devagar. Vamos acostumar o seu corpo com o movimento, né? O movimento ele não faz mal. Quanto menos a gente mexe, a falta dele é que faz. Quanto que você anda sem sentir dor? Fazer uma caminhada. Michele, 10 minutos. Tá bom. Então, põe uma roupinha, um tênis, vai dar a volta no quarteirão, 5 minutos para ir, 5 minutos para voltar. Tá ótimo. Ah, mas eu não tenho que fazer 40? Tá, esse é o nosso objetivo, mas não é agora. Então, aos poucos, né, a mudança de hábito vai ajudando. Porque com o exercício é muito mais fácil, a gente sabe, né? Eu vou tomar um analgésico, porque melhorou minha dor ali. É mais rápido, né? Só que ele não tratou o problema. Melhora a dor, te dá um conforto. Não é que é um problema tomar. Só que o exercício, ele depende de muito mais coisas. Depende de eu achar um tempinho pra mim. Depende da minha disposição. Depende de uma série de coisas. Então, e depende da frequência, da constância. Mas você não precisa esperar conseguir caminhar 40 minutos para você começar a se movimentar, né? Você vai se movimentando de acordo com o que você se sente bem, de acordo com que você se sente seguro, segura, né? Então o exercício aeróbio ele é fundamental e o paciente ele vai escolher o exercício que ele se sente bem. Quer dançar? Então vamos dançar, né? Então você vai se adaptar dentro ali do lugar, da área que te faz feliz ali, né? Ah, eu gosto de caminhar na avenida, porque tem um jardim ótimo no meio da avenida. Perfeito, vai, caminha ali 5 minutos para ir, 5 minutos para voltar, descansa e tá ótimo. E aos poucos você vai aumentando, né, essa distância, aumentando esse tempo. Eu acho que a autocobrança também, ela gera muita angústia, né? Eu preciso conseguir agora, eu preciso fazer agora, eu tenho que fazer tudo agora. Não, calma, né? Vamos com calma. Se acolha, respeita o seu corpo e vai devagarinho, que aos poucos a gente vai conseguindo mudar esses hábitos e a gente vai perdendo o medo do movimento, porque existe, né? Existe o medo do movimento. Ai, vai piorar minha junta, vai piorar minha dor. Muito pelo contrário, vai te ajudar, né? Só que a gente precisa começar devagar, sempre orientado por um
profissional, né, que saiba o que está acontecendo, que conheça a sua doença, que conheça o momento que a sua patologia está, né, a sua patologia, quando eu digo, é a doença em si, para poder te indicar as melhores estratégias. Mas eu acho que esse autoacolhimento também, ele é muito importante, né, Paula? Isso que você falar é muito importante, Michele, porque assim, eu entendo que são pequenas metas. Você tem o seu objetivo lá final, mas você não tem que pensar nele no final. Quando eu vou construir uma casa, tudo bem, eu penso na casa, mas se eu ficar pensando só na casa, eu não consigo, não coloco um tijolo em cima do outro. Então, são pequenas metas. Comecem a trabalhar essa questão com pequenas metas, no sentido, hoje eu vou acordar, vou me planejar para ver qual é o momento melhor. Às vezes tem gente que gosta de acordar e já fazer exercício, tem gente que prefere no meio do dia, tem gente que prefere mais no finalzinho da tarde. Qual é o seu momento que você vai disponibilizar? Disponibiliza ali 5, 10 minutos. Começa um pouquinho, depois que você se acostumou com aquilo, aí a gente vai para a segunda meta, né? Vai se estabelecendo desta forma que vocês vão ver que vão obter muito mais resultado, né? É de pouco em pouco mesmo, né? Não adianta querer aquela meta final, você vai atingir, mas dá um tempo para si, né? Porque um dia dessa semana mesmo eu estava escutando sobre isso, do quanto que a gente se cobra às vezes por conta do próprio exercício, né? Porque o exercício depende da gente, né? Depende de eu levantar ou de eu fazer alguma coisa para dar o início, dar esse primeiro start, né? Então, o que acontece? E às vezes a gente fala, poxa, aquela pessoa ali, olha quanto que ela corre, olha, ela acorda tão disposta, aí você fica olhando o outro e fala, eu não faço isso, e acaba se culpando. Não, o que eu consigo hoje? Como que eu posso fazer? Né? Então, vamos se estabelecendo isso, eu acho que para todas as coisas do nosso dia. A Ana Maria mesmo está colocando aqui, ó, mudanças pequenas criam hábitos duradouros. Isso mesmo, Ana Maria, né? Então, o que acontece? Aos pouquinhos, a gente vai se acostumando, são hábitos é difícil o dia da gente mudar, mas a gente vai vendo esses benefícios, o corpo ele vai sentindo. E você vendo isso, essas diferenças no seu próprio corpo, o que vai acontecer? Vai se tornando hábito, vai se tornando prazeroso. E aí entra uma coisa que é muito importante. Hoje em dia não existe somente um tipo de exercício que é adequado. Como a Michele disse, você tem que buscar algo que é prazeroso para você. Então, se é prazeroso uma natação, se é prazeroso uma corrida, se é prazeroso uma caminhada, uma dança, nós, muitas vezes, profissionais de saúde, vamos estar ali para, junto com um paciente que tem doença reumática, também descobrir esse sentido de onde está o prazer do seu movimento. Então, você tendo o prazer daquilo que você faz, né, vai se tornar muito mais fácil. Quem disse que o exercício tem que ser algo chato? Quem disse que tem que ser algo que eu não queira fazer? Vamos buscar realmente aquilo que lhe é importante, o que traz significado para a sua vida, o que se dá prazer para você fazer. Então, tem várias coisas. Olha aqui a Lu colocando também do Pilates, né? Isso mesmo, Lu. Né? Então, tem o Pilates, tem várias outras coisas que cada paciente ele vai reagir e vai trazer um benefício para ele quando ele descobrir onde que ele vai colocar o movimento da vida dele ali naquele exercício, no dia a dia dele, transformando esses hábitos do seu cotidiano. Para quê? Para favorecer tanto no controle da doença, das doenças reumáticas, quanto para favorecer toda a funcionalidade dele, para lhe tornar cada vez mais com autonomia, com qualidade de vida, que é isso que a gente quer. Que todos os profissionais, tanto os médicos quanto os profissionais que lidam com pacientes com doenças reumáticas, tenham certeza, nós estamos sempre em conjunto ali, conversando, estando bem próximo do paciente, do nosso cliente, para quê? Para fazer essa interação e fazer com que ele responda da melhor forma possível e que a doença dele não evolua. Né? Porque aquilo que a gente estudou, aquilo que a gente vê em livro, é aquilo que a gente não quer que o paciente se torne, do que ele chegue. A gente sabe o que pode acontecer. Todo tratamento é para que aquilo não aconteça. Então, a gente vai agir junto, né? E aí, mais alguém? Tem alguma pergunta?
Eu acho que só para a gente não esquecer aqui, né? Falei sobre o exercício aeróbio, falei sobre a questão da melhora da fadiga, da disposição, do condicionamento, e a gente não pode deixar de falar que diversas doenças reumáticas aumentam o risco cardiovascular, né, do paciente. Então, o que é esse risco cardiovascular? A pessoa ela tem o maior risco de ter alguma doença cardíaca, alguma doença vascular, então dos vasos ali do corpo, né? Há alguns tratamentos, não que eles sejam errados, tá, gente? Mas a gente está falando de alguma questão de custo-benefício e a própria doença, algumas, né, trazem aí o aumento desse risco cardiovascular. E o exercício aeróbio, ele tem, né, e tudo isso que a gente está falando para vocês é baseado na ciência, é estruturado por meio de estudos científicos, né? E os estudos mostram pra gente que apesar desse risco cardiovascular aumentado, o paciente que pratica atividade física regular, ele consegue diminuir esses riscos. Então a gente está falando de uma saúde global, né? A gente não está pensando apenas ali numa articulação ou em determinada doença. Na verdade, a gente está pensando no paciente, na qualidade de vida. Parece repetitivo isso, mas o que a gente quer com o paciente é que ele seja funcional e que ele dê conta da vida dele. E é por meio do movimento que a gente dá conta da nossa vida, né? E às vezes alguma doença aparece e pode impactar no nosso dia a dia, mas eu acho que a grande mensagem que a gente quer deixar é que sim, tem tratamento, sim, você pode ter qualidade de vida e o movimento não te faz mal, ele não vai piorar, muito pelo contrário, é o que vai te mover, né, em frente. Isso mesmo. Que gostoso. Aí tem várias pessoas entraram, né? Acho que se vocês quiserem deixar aí algum recadinho ou tiver alguma dúvida, aproveita que a gente já está chegando lá no finalzinho. E aí eu gostaria de deixar aqui para vocês que tem o Instagram da Movimenta Reumato. Lá a gente tem vários posts, né, semanalmente, falando de tratamento, colocando algumas doenças, trazendo essa parte da conscientização, que não é somente, né, nesse mês de outubro, mas é uma conscientização que a gente faz diariamente, todos os meses, sempre com todos, né? Então, assim, é uma educação continuada sempre. E aí a gente tem ali os posts, curtam, comentem, deixem suas avaliações ou até sugestões para outras lives, outros conteúdos, né? Isso é muito, muito importante para a gente. Então, entrem lá, sigam o nosso Instagram e sempre que possível a gente vai estar, né, com certeza ali checando e tá trabalhando sempre próximo aí de vocês, tá? Se vocês tiverem questões, podem mandar no nosso direct. Ah, eu queria saber mais de tal coisa, eu gostaria de entender melhor tal coisa, tenho tal doença, vocês podem falar mais, né? Vai ser um prazer falar sobre as doenças reumáticas e como que a gente pode ajudar vocês, né? Que é esse o nosso grande objetivo. Então não deixe de seguir, de mandar mensagem pra gente, porque é sempre um prazer ter vocês com a gente. E como eu disse anteriormente, né? A hashtag que a gente usa, educar é tratar. Então essa educação para nós ela é muito importante, né? Para que vocês, para que os pacientes tenham essa consciência e conhecimento sobre as doenças reumáticas e tenham qualidade de vida, que é isso que a gente quer, né? E sempre em frente, sempre em movimento. Isso mesmo. Então, agradeço aí mais uma vez a todos e todas que compartilharam aí esse momento com a gente, né? Que estão aí, tiraram um pouquinho do seu tempo para estar com a gente nesse momento, certo? Que é de estar falando, né, da conscientização das doenças reumáticas, mas vamos continuando, como a Michelle disse, sempre em frente. Muito obrigada, obrigada aí a todos e todas, e acho que aí a gente já pode ir, então, deixando um abraço aí para todos e sigam a gente lá, tá bom? Gente, não esqueçam, educar é tratar, e a gente está por aqui. Beijo, Isso mesmo. tchau. Tchau, tchau.